Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui na igreja. Uma sensação não muito agradável, né? É boa porque nós estamos na casa de Deus, né? Adorando, para adorar a Deus, para cultuar a Deus, mas falta o povo, falta a igreja aqui reunida na casa do Senhor. Nós somos a igreja. Nós sabemos que nós somos a igreja, mas a casa de Deus é importante, essa essência, a gente não perder essa essência da casa de Deus, do templo, do santuário. Então eu quero dizer que é bom estar aqui nessa noite de quarta-feira para orarmos a Deus, para clamarmos a Deus, mas você tem feito falta. É uma sensação inexplicável abrir a igreja num dia de culto e não ter o povo aqui para podermos juntos levantar a voz ao Senhor. Mas eu creio que você está aí para me confortar um pouquinho o meu coração. E nessa noite de quarta-feira, como sempre fazemos aqui na igreja, a gente ora, a gente dedica um tempo de oração. E nessa noite não vai ser diferente, muito embora você não esteja aqui, quero frisar isso mais uma vez, mas estamos prontos para orarmos. E eu sei que você aí na sua casa, com a sua família, na sua sala, na cozinha, sentado na mesa, no seu quarto, onde você estiver nesse momento, eu peço que você me dê um pouquinho de atenção e, como sempre falamos, sempre frisamos aqui, nesse período, entramos na sua casa, mas pedimos a você que você guarde um tempinho também. É um tempo reduzido que nós vamos estar juntos, mas um tempo para você cultuar a Deus, para você não perder esse hábito. Não está no templo, mas está aí na sua casa, isolado, guardando esse período de isolamento, né, de proteção que nós temos que fazer, mas você junto comigo nesse momento, não perdendo a essência. Vamos orar, vamos cultuar a Deus nessa noite juntos. Eu aqui na igreja e você aí na sua casa nessa noite de quarta-feira. Como eu falei no domingo passado, à noite, aqui na igreja, e a gente teve um probleminha técnico no início, esperamos que não aconteça isso mais, mas eu quero ler os salmos que nós lemos no domingo à noite aqui na igreja novamente e dar uma boa notícia também para você. Abra comigo sua Bíblia, por favor, no livro dos Salmos, capítulo 91, foi o texto que nós lemos. Pega a sua Bíblia, não leia uma pessoa só, se você tiver mais Bíblia, com os outros compartilha também a palavra de Deus. Salmo 91 é um salmo bastante conhecido, a maioria das pessoas tem um quadro ou tem a sua Bíblia aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, são os dois salmos mais visitados pelas pessoas, o Salmo 23 e o Salmo 91. O Salmo 91 diz assim, acompanha comigo em reverência à leitura da palavra de Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. E é bom que você vai lendo esse salmo, ouvindo esse salmo e colocando ele dentro do seu coração, se alimentando dele, porque Deus, ele protege o seu povo, a sombra dele nos protege. Continuando no verso 5, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Olha para quem está do seu lado aí na sua casa e diga assim, olha, tu não serás atingido. Agora olha para o outro e diz, tu não serás atingido. Essa é a nossa certeza de fé. Isso não é apenas uma atitude mental positiva, isso é uma fé que nós temos que Deus não permitirá que nós sejamos atingidos. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste,
o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Por quê? Os seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, não tropeçarás em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. É isso que nós vamos fazer nesta noite. Nós vamos invocar e vamos esperar a resposta do Senhor. Na sua angústia, talvez você esteja confinado dentro de casa já 2, 3 semanas, e talvez você já esteja angustiado. A Bíblia diz que na sua angústia, Deus estará com você. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. É um momento de confinamento, é um momento de isolamento. Não podemos ter contato a não ser com a nossa família, mas é um momento também de nós aprendermos a visualizarmos a salvação, os privilégios, o benefício de sermos salvos. As pessoas estão sem esperança nesse momento, sempre estiveram sem esperança, e hoje essa falta de esperança aumentou no coração das pessoas, mas você é salvo, e é momento de você ver os benefícios da salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós somos salvos, nossos nomes estão escritos no livro da vida. Mais uma vez, olhe para quem está do seu lado e diga, sem encostar, sem tocar nele, mas dizendo para ele assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. É isso que eu declaro sobre a sua vida. Amém? E se você puder aí colocar a sua mão no seu computador, próximo ao seu computador, estender a sua mão, ou no seu celular, na minha direção, e dizer também para mim assim: pastor, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Eu também recebo essa palavra de bênção sobre a minha vida, e eu também declaro essa palavra de bênção sobre a sua vida. Bom, nós estamos inseridos dentro de um município chamado Duque de Caxias, um bairro chamado Sarapuí, Rua do Chumbo, número 13, é o endereço da nossa igreja. E no domingo passado, eu passei 2 informações para os irmãos. Uma é que até domingo, no dia dessa informação em primeira mão, nós não tínhamos um caso ainda registrado em Duque de Caxias. Então, glória a Deus, Caxias, até domingo, até domingo passado, que foi essa informação, não tinha nenhum caso ainda registrado de pessoas que haviam sido contaminadas com esse vírus aí do corona. E a segunda informação é que o nosso prefeito, isso não é uma informação política, os irmãos que me conhecem sabem que eu não tenho nenhum envolvimento com política, mas é apenas ressaltando uma boa informação e um bom trabalho que até agora o nosso prefeito está fazendo. Então, louvado seja Deus pela vida desse prefeito que está trabalhando nesse momento de forma muito séria e com muito esforço, junto com o governo do Estado, o município conseguiu uma verba e comprou o hospital que estava inativo, que estava parado, um hospital muito conhecido aqui, que funcionou bastante. Inclusive, o meu filho mais novo nasceu nesse hospital, que é o Hospital e Maternidade São José, Casa de Saúde e Maternidade São José. Quem mora aqui no município sabe, conhece que esse hospital funcionou muito. Meu filho nasceu nesse hospital há 22 anos atrás, e agora esse hospital estava parado, e a prefeitura comprou esse hospital justamente
para atender as pessoas que contraírem o coronavírus. Então, graças a Deus, esse hospital vai estar sendo aberto nos próximos dias aí, deve estar funcionando para atendimento o mais rápido possível. Então, no meio de tanta dificuldade, de tanta perspectiva ruim, né, de pessoas infectadas, de pessoas entrando no CTI, de pessoas morrendo, graças a Deus o nosso município está trabalhando para poder atender a população. Então, louvado seja Deus por isso, é noite de nós entendermos isso aí para a glória do nome do Senhor. Bom, é uma noite de oração e vamos fazer nesta noite o que sempre fazemos nas quartas-feiras: orar, falarmos com Deus, dobrarmos os nossos joelhos. Se você puder aí na sua casa, tiver como, dobrar os seus joelhos aí no chão da sua sala, aos pés da sua cama, talvez debruçar-se sobre uma cadeira e orar. Se você não puder, não quiser dobrar os seus joelhos, não há problema. Eu vou tentar fazer aqui o máximo possível. Nós estamos com uma câmera ali filmando para transmitir esse culto para você, essa reunião. Eu vou tentar dobrar os meus joelhos aqui. Talvez eu fique um pouco fora de foco aqui, mas vou tentar me ajustar aqui com o meu irmão, com uma equipe que a gente tem trabalhando aqui. Glória a Deus por eles que estão nos ajudando, esses dons, esses talentos que Deus colocou aqui na nossa igreja, e eu louvo a Deus por isso. Vou tentar me ajustar para dobrar um pouquinho meus joelhos também, para poder orarmos e mantermos o mesmo padrão de oração. A única coisa que a gente não vai ter como fazer é reunir em grupo e dar as mãos. Eu não vou pedir nem isso para você fazer na sua casa, mas por hora, se você puder dobrar os seus joelhos comigo, nós vamos orar. Eu tenho aqui alguns motivos separados nessa noite. Temos aqui pelo menos 5 motivos para orarmos. 3 deles nós vamos orar de joelhos dobrados e 2 nós vamos nos pôr de pé e fazermos essa oração de pé. Primeiro motivo que nós vamos orar, que eu quero passar para você, nós vamos orar pelo Brasil, para que Deus estenda a sua mão. No domingo nós fizemos um ato aqui, colocamos no telão da igreja o mapa do Brasil, com todas as capitais, com todos os estados ali, e oramos, impomos as nossas mãos, e nós vamos orar pelo Brasil. Nós vamos também orar para que Deus guarde a gente, guarde a minha vida, guarde a sua vida. Eu estou trabalhando nessa semana inteira, indo para a igreja, segunda, terça, quarta, estou aqui, saindo, não estou andando muito, né? Não estou indo de um lado para o outro, vindo direto da minha casa para cá, voltando para casa, mas trabalhando, vindo com irmãos trabalhando, para que Deus guarde a minha vida, para que Deus guarde sua vida também, guarde sua casa, para que Deus nos dê sustento em todos os setores nesses dias. A perspectiva ruim não é apenas para a saúde, para a população, para a saúde da população, mas também o lado financeiro, lado econômico. As perspectivas não são boas. Terça-feira mesmo, o decreto foi pronunciado pelo prefeito do estado do Rio de Janeiro. Terça-feira, a partir de terça-feira, todos os comércios fechados. Segunda-feira de manhã, estação de ônibus, de trem, de metrô, lotada de gente, porque ainda não foi parado definitivamente. Mas terça-feira parou tudo. Parou tudo, o prefeito fechou mercados, fechou lojas, comércio, tudo fechado na terça-feira, ordem do prefeito do estado do Rio de Janeiro. Então, está tudo quebrando, tudo parando, tudo virando um caos, e que Deus nos sustente, que não falte alimento na nossa mesa, que não falte dinheiro para a gente pagar as nossas contas, que o Senhor nos ajude, que os patrões compreendam a dificuldade de seus empregados, que o governo trabalhe, o governo federal trabalhe como o governo dos outros países estão trabalhando para dispensar verba
para os empresários, para os patrões pagarem os salários dos seus empregados, tanto que Deus nos sustente, que haja um sustento de Deus, que não falte a farinha na nossa despensa, que não falte o arroz, o feijão, que multiplique, que a gente coloque a colher na panela e aquele arroz não termine, fique, que não se estrague, que Deus faça milagres no seu povo, que Deus sustente. Olha, sábado de manhã eu passei a manhã inteira meditando, lendo a trajetória do povo de Israel desde quando saiu do Egito. Atravessou todo o deserto e entrou na terra prometida. Foi sustento demais de Deus. Deus sustentou, Deus se manifestou na vida daquele povo, e era um povo murmurador, um povo que reclamava. Isso não é uma permissão para você ser um reclamador e um murmurador, é permissão não para isso, mas para que você veja que Deus tem um compromisso de sustentar o seu povo. Faltava água, Deus providenciava. Faltava comida, Deus providenciava. Faltava chuva, Deus mandava chuva. Sol, Deus cobria com nuvem. Então, foi sustento durante 40 anos do povo de Israel. E que Deus nos sustente nesse período difícil. Que também Deus nos ajude a sairmos fortalecidos dessa situação. Você não está na igreja, você não pode vir à igreja, está preso dentro de casa, e quando passar esse período, você volte correndo para a casa de Deus, que você se fortaleça nesse tempo, que você ore, que você busque, que você clame a Deus, que você interceda, acorde de madrugada, de manhã, tarde, noite, busque a presença de Deus, para você aproveitar esse momento e sair fortalecido. Como eu disse no domingo, se você quer passar o tempo fechado dentro da sua casa, tem filmes, tem pipoca, tem churrasco, que você pode fazer somente com a sua família, tem uma série de coisas que você pode fazer para passar o tempo. Mas se você quer aproveitar esse tempo para reconsiderar suas posições, refletir sobre suas decisões, então é tempo de você se voltar para Deus, que você saia dessa crise fortalecido. E por último, nós vamos orar pelos profissionais de saúde, e que Deus nos ajude nesses 5 períodos, nesses 5 momentos de oração, nesses 5 motivos de oração. 3 deles nós vamos fazer de joelhos dobrados. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui. Se você puder dobrar, dobre também. Se não, fique sentado, recline sua cabeça, feche seus olhos, e eu vou falando um por um, e nós vamos orando um por um. Depois do terceiro, nós vamos nos colocar de pé, mas ainda vamos continuar orando, e terminando o período de oração, eu quero deixar uma palavra muito simples e muito rápida ao seu coração, e encerrarmos a noite de quarta-feira de oração que sempre fizemos aqui na nossa igreja. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos convidá-lo a ouvir a nossa oração nessa noite. Eu vou dobrar os meus joelhos, se você puder, vou ajustar aqui com a câmera, peço a você que compreenda, vê se está bom aí, meu irmão, tá ok? Então vamos dobrar os nossos joelhos e vamos falar com Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, que estão nesse momento os nossos pedidos. Nós sabemos que em 5, 10 minutos, ó Deus, não seriam suficientes para nós levantarmos a nossa voz e falarmos e esgotarmos todos os pedidos que nós temos para fazer ao Senhor. Todas as quartas-feiras anteriores nós estivemos aqui com problemas, com dificuldades, com pedidos para apresentar ao Senhor, mas hoje muito mais, ó Deus, pedidos nós temos, pedidos que fogem até a nossa mente. Eu separei 5 nesta noite para orarmos com o teu povo. É noite de oração. Eu sei que muitas igrejas estão reunidas com esse modelo online, ó Deus, passando a casa dos irmãos e das irmãs do povo. E eu espero, meu Deus, que esse movimento de oração nesta noite, de clamor,
de intercessão. Aqui na igreja nós temos um grupo de intercessão, ó Deus, e nós entendemos que interceder é colocar-se no lugar de alguém que precisa e necessita, é se colocar no meio entre aquele que pode dar e aquele que precisa receber. Nós precisamos receber e o Senhor pode nos dar aquilo que nós necessitamos e precisamos. E nesse momento de crise, nesse momento de muita desinformação, de muitas informações desencontradas, uns falam de forma positiva, outros falam de forma negativa, outros falam de forma equilibrada, outros de forma desequilibrada, Senhor, mas nós queremos confiar no Senhor e oramos para que o Senhor, ó Deus, nos dê fé, nos ajude, ó Pai Celestial, a entendermos este momento e aproveitá-los. Mas, ó Deus, ouve a nossa oração nessa noite. Oramos pelo Brasil, Senhor, o Brasil que muitas vezes volta as costas para o Senhor, o Brasil que muitas vezes, ó Deus, virou o olhar, fechou os olhos à Tua palavra, meu Deus, mas o Brasil inteiro, os ricos, os pobres, os poderosos, os superiores, os inferiores, todos, ó Deus, não importa a nomenclatura, não importa, meu Deus, o nome e a classe social, ó Deus, de cada um dos brasileiros, todos estão amedrontados, todos estão sujeitos a pegar esse vírus destruidor, Senhor, e eu quero pedir ao Senhor que o Senhor estenda a sua mão sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil, estende a tua mão de poder, meu Deus e meu Pai, e se é um tempo do Senhor agir, que o Senhor haja, que seja um tempo que o Senhor estenda a sua mão, e que o ser humano estenda a sua mão, aqueles que estão no leito de dor, aqueles que estão no hospital, numa emergência, numa UTI, num CTI, ó Deus e Pai, aqueles que estão simplesmente medicados, aqueles que estão simplesmente sendo atendidos e até aqueles que estão respirando sobre aparelhos, ó Deus querido, tem misericórdia, Senhor, de todo o nosso país, estende a tua mão, a tua destra, teu amor, e que vidas estendam a sua mão e segurem nela, porque a tua mão é forte, a tua mão é poderosa, meu Deus. Oramos pelo Brasil, oramos pela nossa nação, oramos pelo mundo, Senhor, de uma forma geral, que todos estão sujeitos, todas as nações da terra estão sujeitas, ó Deus, a passar por esse período que nós estamos enfrentando. Ó Deus e Pai, eu também oro para que o Senhor nos guarde. A igreja ficou fechada no domingo passado, ó Deus, irmãos não puderam sair de casa, mas na segunda-feira as pessoas já estavam tendo que ir aos pontos de ônibus, de estação de trem, de metrô, de barcas, ó Deus e Pai, porque precisavam trabalhar. Terça-feira, ó Deus, o prefeito pronuncia um decreto de fechamento de lojas, de comércio na terça-feira, e quarta-feira nós estamos aqui orando, clamando ao Senhor, não sabemos o que vai acontecer quintas, sexta, sábado, domingo e semanas, dias seguintes, ó Deus, mas eu quero te pedir a perspectiva, a visão do ser humano, ó Deus, dos infectologistas, dos profissionais de saúde, é que o vírus já se espalhou, que nós já não sabemos de onde ele vem mais, até mesmo dentro de casa, Senhor, até mesmo dentro da nossa casa, o vírus já pode estar alojado, ó Deus, numa maçaneta, numa cadeira, num tecido, num calçado, ó Deus, portanto a gente não visualiza isso, a gente não sabe. Quando foi a dengue, a zika, a chikungunya, a gente olhava e o mosquito é o mosquito, mata ele, mas agora, meu Deus e meu Pai, não temos como fazer isso, nossos olhos não podem ver, nossa visão não alcança, e nós precisamos que o Senhor nos guarde,
guarde. Nós precisamos que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre nós, ó Deus, até mesmo abrindo a janela, até mesmo, ó Deus, esbarrando em alguém, nós podemos pegar esse vírus. E eu peço ao Senhor, guarde a vida desse irmão querido, dessa pessoa que ora comigo aí na sua casa. Guarda a minha vida, Senhor. Eu também, por conta da minha vocação, eu estou saindo, trabalhando, indo para a igreja segunda, terça, quarta, estarei na quinta, amanhã, ó Deus e Pai, sexta-feira, estarei andando na cidade, de muito embora não transitando livremente, entrando no carro e saindo, e vindo para a igreja, saindo da igreja, indo para casa, mas eu preciso que o Senhor me guarde, eu preciso que o Senhor estenda a sua mão sobre mim e sobre os nossos irmãos. Ó Deus, eu também oro em nome de Jesus, para que não somente o vírus, ó Deus, não atinja o teu povo, mas eu também oro, meu Deus, para que a fraqueza, o desânimo, ó Deus, o enfraquecimento, ó Pai Celestial, não atinja nenhum dos teus servos e das tuas servas. Ó Deus e Pai, eu oro para que o Senhor nos sustente. A previsão, ó Deus, não só de caos na saúde, mas a previsão é de colapso econômico, financeiro, Senhor, e eu oro para que o Senhor nos dê sustento, que não falte, ó Deus, farinha, que não falte azeite, que os milagres que o Senhor fez no tempo do profeta Elias, ó Deus, no momento de seca, 3 anos e 6 meses não chovia sobre a terra, e as viúvas eram sustentadas, os profetas eram sustentados, o povo do Senhor, ó Deus e Pai, viu o sustento, como eu mencionei no meu início, Senhor, a nação de Israel, que foi uma nação sustentada por 40 anos do deserto, não faltou água, não faltou pão, não faltou alimento, Senhor, o Senhor enviava a cada dia, e eu quero te pedir, envia a cada casa que tem um servo do Senhor representado, que tem um servo do Senhor ali naquele lugar, que crê nos seus milagres, ó Deus, que não falte o arroz, que não falte o feijão, que não falte os legumes, que não falte os nutrientes básicos, para que nós possamos ter força para resistir a esse vírus e esse período. Sustenta o teu povo, mostra milagres, mostra, ó Deus e Pai, que tu és o Senhor em todos os momentos. Abençoa, Senhor, abençoa a tua igreja e a tua casa. Nós oramos para que haja sustento do teu povo. Fazemos isso de cabeça reclinada, fazemos isso de joelhos dobrados, orando por esses 3 motivos. Faltam 2 motivos, ó Deus, que nós vamos orar nessa noite. Pedimos sustento da tua parte, não somente sustento de alimento, não somente sustento financeiro, mas sustento emocional, sustento sentimental, sustento espiritual, meu Deus e meu Pai, para que o teu povo veja a tua graça e a sua misericórdia. Oramos em o nome de Jesus. Agora, meus irmãos, vamos nos colocar de pé, como havíamos programado, para os 2 últimos motivos nossos dessa noite de quarta-feira de oração. Eu creio que Deus está conosco, eu creio que Deus está aqui ouvindo a nossa oração, e Deus está aí com você também ouvindo a sua oração. Vamos orar por mais 2 motivos. Primeiro, para sairmos fortalecidos de toda essa situação, e segundo, para que Deus sustente e guarde todos os profissionais de saúde. Não existe vacina, meus irmãos. Não existe vacina. Os médicos que vão dar plantão, eu escutei esses dias o relato de um médico de São Paulo. Ele sai para trabalhar, dá o seu plantão no hospital. Ele é um pneumologista de um hospital conceituado em São Paulo. Então ele sai para trabalhar, dá o seu plantão, volta para casa, e já tem 2 semanas que ele não consegue ver a esposa e os filhos. Ele está num cômodo da casa dele, só fica confinado nesse cômodo, só sai para trabalhar, e a esposa com os filhos estão na casa da mãe dela, porque ele não pode ter contato. Você imagina a situação de um profissional de saúde, que não pode, tem que cuidar de pessoas,
e não tem ninguém para cuidar dele. O repórter perguntou, como é que o senhor faz? Ele falou, eu entro em casa, fico em casa o meu período e só falo por telefone com a minha esposa e com os meus filhos, porque não tem vacina, não tem prevenção. Eles lidam e podem pegar a doença. Então, poxa, a gente precisa cobrir essas pessoas com oração. Eu mesmo, antes de ser pastor, trabalhava no hospital e também estava sujeito. Se eu tivesse ainda trabalhando no hospital, eu não poderia me ausentar. Então, como pastor, eu entendo que eu tenho que estar aqui alimentando você com a palavra de Deus. Não que eu seja mais forte do que você, pelo contrário, eu sou tão frágil como você, mas tenho uma vocação e quero cumpri-la nesse período de crise e até a volta de Jesus, ou então até eu me encontrar com Ele. Mas vamos orar por esses dois motivos finais aqui. Feche os seus olhos mais uma vez, aí em pé ou sentado, mas agora finalizando nesses dois motivos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, esses dois últimos motivos também são extremamente importantes. Todos os motivos são importantes, mas eu quero orar para que o Senhor ajude o teu povo a sair fortalecido dessa situação. Que aqueles que entraram nesse momento de isolamento, nesse momento de aperto do cinturão, ó Deus e Pai, da população, que entraram desanimados, que não estavam muito bem firmes na Tua presença, que estavam desmotivados, que estavam fracos. Ó Deus, eu oro para que o Senhor use esse momento para levantar esse querido. Ó Deus, ele não tem a igreja para ter uma experiência contigo, mas ele tem o Senhor, e o Senhor está aí, e é isso que nós vamos falar daqui a pouquinho, ao encerrarmos a reunião. Mas eu quero te pedir, ó Deus, fortalece aqueles que entraram fortalecidos, que estavam bem espiritualmente, que não se desanimem, ó Pai Celestial. Eu oro para que o Senhor fortaleça todos, até mesmo aqueles que não têm entendimento espiritual, mas que são maridos, são esposas, têm um casamento, que eles saiam dessa situação olhando melhor para o seu casamento, que são pais, que olhem melhores para os seus filhos, que são filhos que olhem melhor para os seus pais, enfim, que todos, ó Deus, os empregados, os empregadores, que todos saiam fortalecidos dessa situação, que nenhum saia enfraquecido, fragilizado, que a tua força, Senhor, venha sobre o teu povo e sobre todos, fortalecendo em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, também, finalizando esse momento de oração, pelos profissionais de saúde. Ó Deus, tem misericórdia, guarda, não há prevenção, eles colocam o EPI, ó Deus, os equipamentos de prevenção, mas, ó Deus, eles estão sujeitos à infecção, até mesmo, ó Deus, pelas roupas, pelos contatos mais pessoais com os doentes, ó Deus, eles precisam que o Senhor estenda a sua mão. São pessoas abnegadas, pessoas que não estão somente pela profissão, mas acredito que muitos estão pela vocação, e eu oro para que o Senhor possa abençoá-los. Guarda os profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares de enfermagem, as pessoas que trabalham nos serviços gerais do hospital, fazendo limpeza de chão, ó Deus, de cama, de roupa, na lavanderia, na esterilização, na central de material, ó Deus, de hospital, aqueles que trabalham na parte externa, vigiando os hospitais, aqueles que trabalham na parte interna, na administração, que também tem contato entrando dentro do hospital. Guarda a vida deles, guarda o casamento, guarda a família, os filhos, ó Deus e Pai, para que eles tenham força, saúde, para cuidar de quem precisa. Muito obrigado por essas pessoas queridas, e muitas anônimas que nós nem conhecemos, ó Deus e Pai, mas que precisam da sua graça e da sua misericórdia. Ó Deus, estende tua mão de poder e guarda os profissionais de saúde. É a nossa oração em o nome de Jesus, e que todos digam amém. Graças a Deus, como é bom orar.
né? Muito bom orar, muito bom falar com Deus e bom saber que você gosta também de orar, tem prazer na oração. E eu quero que você escute nessa noite de quarta-feira de oração: Deus ouviu a nossa oração. Deus ouviu a nossa oração. E eu quero terminar, né? Como sempre a gente termina, procura seguir uma regra de oração aqui na igreja. Eu quero deixar um gostinho da palavra de Deus com você, um texto que tem me abençoado muito ultimamente. E agora pegue sua Bíblia, ainda de pé, não precisa ficar sentado não, fica de pé ainda comigo, e a gente vai só ler, e eu vou só deixar esse texto com você, e vou liberar você para que você desligue seu computador, desligue o seu celular e tenha um restante de semana abençoada. Mas não se esqueça, domingo de manhã e à noite nós vamos estar 9 horas juntos aqui e também às 19 horas também. Só lembrando a você que você vai sempre receber agora, a gente está trabalhando para isso, nos cultos aí de domingo, de quarta-feira, você vai receber um aviso de 10 minutinhos antes, né? 10 minutinhos antes a gente vai colocar um aviso, vai ter uma chamada para você, uma notificação, para que você entenda que daqui a 10 minutos, na quarta, domingo de manhã, domingo de noite, o culto vai começar também, e você é nosso convidado, tá bom? Então fique atento a essa novidade, que a gente vai passar isso aí futuramente, ok? Bom, abra comigo sua Bíblia em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 66, Isaías 66. Olha só que texto lindo, que capítulo lindo. Lembrando aos irmãos da nossa igreja que nós estamos no nosso projeto de leitura bíblica e motivos de oração. Começamos na segunda-feira, estamos lendo ao longo da semana inteira o livro do profeta Oséias. Lemos 2 na segunda-feira, lemos 2 na terça-feira, hoje, quarta-feira, mais 2, amanhã, quinta-feira, sexta, sábado, domingo. Domingo eu ventilo aqui, passo para os irmãos aqui, disponibilizo para os irmãos mais outro livro para a gente poder ler aqui ao longo da semana que vem. Mas estamos lendo Oséias, então não esqueça dessa leitura aos membros da nossa igreja. Você tem tempo, eu disse aí para os irmãos domingo, nós temos tempo de ler, ok? Isaías 66, verso 1 e verso 2, diz assim a palavra de Deus. Você já abriu aí? Se você puder dizer um amém aí, eu agradeço, ok? Amém, graças a Deus. Isaías 66, diz assim a palavra do Senhor, verso 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Esse verso é muito importante, porque ele começa, se não tivesse nenhuma dessas palavras aqui, uma chamaria a nossa atenção. Qual, pastor? A palavra que diz assim: assim diz o Senhor. Então Deus está dizendo, e nós precisamos, como eu falei no domingo passado agora, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Esse é um momento de silêncio, as portas estão fechadas, os comércios estão fechados, ninguém pode ir para a rua, ninguém pode ir para a praia, ninguém pode ir para uma piscina pública, ninguém pode ir para o shopping, tudo está fechado. Então o que a gente precisa? Dar ouvidos à voz de Deus. Assim diz o Senhor. Então o que Deus diz? Verso 2, a gente vai ficar com aquilo que Deus diz. Verso 2 diz assim: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Então, não há nada nesse mundo que fique sem a mão de Deus. Ele disse: a minha mão fez, não foi algumas coisas, fez todas estas coisas, e todas as coisas que Deus fez vieram a existir porque Ele fez. Então é importante nós entendermos, como eu falei no domingo passado, que Deus está no controle. A tempestade está aí, o mar está revoltado, mas nós temos que entender, como aquela história que eu falei domingo, que o garotinho estava sentado brincando com um brinquedinho.
Todas as pessoas no navio, apavoradas, correndo de um lado para o outro, que estava o navio para afundar, tempestade, vento, madrugada, em ondas, águas entrando no navio, e o garotinho brincava, alguém parou e passou e disse para ele: você não está com medo? E ele olhou para a pessoa e disse: eu não estou com medo, porque o comandante do navio é o meu pai. Então, a gente não tem que temer, Deus está no controle, Ele fez todas as coisas, Ele fez tudo, e Ele pode sustentar tudo aquilo que Ele fez. Você é criação de Deus. Você pensa que Deus não está olhando para você? Suas perguntas podem ser respondidas por Deus. Se pensar: Deus não está comigo, Deus não cuidou de mim, e agora, o momento que nós estamos vivendo, eu estou abatido, eu estou aflito, e eu quero dizer uma boa notícia para você. O texto não termina. A mão de Deus fez tudo. Deus está falando, a mão de Deus faz todas as coisas. E aí, o verso 2 termina dizendo assim: mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Então você imagina, tudo foi criado por Deus. Imagina um engenheiro, imagina o construtor, quando ele cria alguma coisa, quando ele idealiza alguma coisa, o que acontece? Ele faz e fica admirado, todo mundo admira aquilo ali. Deus fez tudo, as pessoas admiram a montanha, as pessoas admiram o verde, as pessoas admiram o mar, a praia, mas Deus falou: eu criei tudo isso, mas o homem que eu criei, eu olharei para esse homem. Então, os olhos de Deus estão sobre sua criação e os olhos de Deus estão sobre o homem, que é criação de Deus. E o homem que está em festa, o homem que está vibrando, não, o texto disse que o homem para quem Deus olha é aquele que está aflito e abatido de espírito. E esse não é o estado que nós estamos vivendo, irmãos? Esse não é o momento que a gente está vivendo. Os poderosos estão abatidos, estão aflitos. Todo mundo está, os que estão lá em cima, os que estão no meio, os que estão aqui embaixo, está todo mundo abatido. Está todo mundo aflito. Os estádios de futebol estão fechados. A NBA está fechada. O campeonato de vôlei está fechado. O campeonato brasileiro não tem previsão de abrir. A Champions League está fechada, está tudo fechado. Todo mundo abatido, todo mundo preocupado, todo mundo aflito. E Deus diz: eu olho para esse homem, aflito, abatido. Mas esse não é um homem simples. Esse é o homem, diz a Bíblia, que também tem que ser aquele que treme da minha palavra. Que treme da minha palavra. Então, além de você estar aflito e abatido, você precisa olhar para a palavra de Deus e tremer diante dela, porque a palavra de Deus está acima de todas as coisas. O Salmo 29 diz que a voz de Deus faz tremer o deserto. A voz de Deus faz dar cria às corças. A voz de Deus coloca tudo à mostra, diz o Salmo 29. E mais, a voz de Deus está sobre as muitas águas, está acima das águas. Não importa a tempestade que você esteja ou eu esteja atravessando, a voz de Deus tem que estar acima de tudo. Então eu deixo com você essa palavra de conforto, de confiança, que Deus ama você e que Deus está olhando para você. Não pense que Deus está distraído com outra criação, com outra obra das mãos dele. Deus está atento a você, a mim, a obra das mãos dele, que somos os seres humanos. Deus está olhando para você. Mas eu estou abatido, eu estou aflito. É esse que Deus olha. Se você está assim, entenda que você está debaixo dos olhares de Deus. Amém? Bom, terminamos a nossa noite de oração, nesse momento de quarta-feira, e eu peço a você que mais uma vez recline sua cabeça para nós orarmos, encerrando em nome de Jesus. Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado pela tua presença, pelo teu conforto.
pelo teu alimento, por termos o Senhor perto de nós. Não sabemos quanto tempo essa crise vai durar, não sabemos quando ela vai ter um fim, mas nós sabemos que o Senhor é conosco, que não nos abandona. Diante de todas as obras das suas mãos, o Senhor concentra atenção e olhar na figura do ser humano. Obrigado, meu Deus, por essa segurança de saber que, mesmo nesse momento de crise, o Senhor olha para nós. Isso nos conforta, nos abençoa e nos levanta. E eu te agradeço por essa oportunidade de ter orado com o meu irmão, com a minha irmã, com a sua família, nesta noite de oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, terminamos essa noite de oração de quarta-feira. Estamos tentando, quero abrir esse espaço para dizer para vocês, estamos tentando achar o melhor meio para poder transmitir os cultos para você, para que você, dentro da sua casa, no conforto do seu lar, não fique sem esse ambiente de culto. Nós estamos aqui na igreja, você conhece a igreja, nós estamos aqui, então estamos tentando melhorar. Domingo, nós fizemos o culto à noite, tivemos um probleminha inicial, técnico, a gente depende de internet, às vezes a internet não é muito boa, então, toda quarta-feira, e todo domingo de manhã e todo domingo de noite, você vai ter um conteúdo na sua casa de culto. E a gente está só organizando a forma para poder fazer o melhor, para poder chegar à sua... Porque é um conjunto, né? A gente precisa de imagem boa, precisamos de som bom, de boa qualidade, tudo de boa qualidade. A gente está descobrindo ainda o meio aqui. Mas louvado seja Deus, a gente está... no caminho, e já vamos achar o melhor. Mas não se esqueça, os membros da igreja, o grupo já está funcionando ao longo dessa semana, o grupo que nós criamos com toda a membresia da igreja. Se você observar no grupo que está faltando alguém, passa para o meu privado, para o privado da irmã Marilene, o número desse irmão, dessa irmã, para a gente incluir no grupo, e ao longo da semana você vai recebendo os conteúdos aí de informações e de palavra nesse grupo. E toda quarta, né, como essa, domingo de manhã, domingo de noite, no horário do culto, você pode ligar o seu computador, que você vai ter uma palavra, um culto aí, louvor, oração, para você não deixar de se alimentar. Tá bom, querido? Muito obrigado. Até podermos nos ver novamente pelo seu computador, pelo seu celular, aí dentro da sua casa. Eu me despeço dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e que Ele, somente Ele, te dê a paz. Excelente final de semana aí para você, meado de semana, e domingo, 9 horas, estamos aqui prontos para servir a Deus junto com você. Deus te abençoe, fica na paz, em nome de Jesus.